Sr. Engenheiro, eu não tenho tempo para discutir consigo essa tese do associar o outsourcing aos níveis de desenvolvimento. Se tivesse tempo, discutia. Mas como não tenho tempo, pergunto só se na prática o que tem não é uma estrutura menos enraizada no terreno, em condições mais fragilizadas para acompanhar no terreno diretamente, sem a dependência dos consultores, o evoluir dos contratos em que a EP é parte, enquanto concedente. Então aqueles que dizem que há menos condições e menos capacidade do Estado para fiscalizar e acompanhar o evoluir das PPPs e da sua concretização, afinal estão completamente errados. Porque há mais capacidade e há mais condições, é isso? Não. Mas se me diz que esses juristas já não têm depois um papel que hoje passou a ser atribuído ao INIR, em que é que se traduz esses ganhos de capacidade que nos adianta? Não. Portanto, há parcerias que ficam dentro da EPI e que lá dentro são acompanhadas e tratadas, e há as outras que é o INIR que trata e acompanha, e nomeadamente através das comissões de avaliação, é isso? Sim, isto está claro no relatório do TC. Portanto, o que eu pergunto é qual é a tradução, em termos públicos, em termos democráticos, em que é que se traduz, do ponto de vista do cidadão, o conhecimento e a divulgação desse trabalho que é feito e que, pelos vistos, não é acessível para fora da EP. Eu agora não percebi. Os relatórios, por exemplo, é o trabalho desenvolvido e reportado por esses especialistas que, entretanto, começaram em funções, isso tudo é apresentado a quem, se a população depois não tem acesso a isso? Portanto, uma estrutura do Estado ou as autoridades competentes podem pedir à EP e a EP dá. Eu gostava de fazer uma última pergunta, não sei se a questão já foi tratada enquanto eu estava no plenário, mas a questão dos contratos de subconcessão e das alterações supervenientes que têm sido faladas. Já se tem falado em contratos paralelos, o Sr. Engenheiro falou há pouco, se não me engano, em cartas que não alteram o impacto financeiro, e cartas e planos de trabalho. Esses documentos podem ser conhecidos ou foram conhecidos, só para eu perceber que estava no plenário, essas cartas e esses planos de trabalho genericamente tratam do quê e dizem o quê, por favor? E os pagamentos contingentes que foram pedidos pelo Tribunal de Contas, informações sobre eles, estavam previstos à partida nos contratos? Sim, estão nos contratos. Estão previstos nos contratos. E então para que é que serviam as cartas se já estavam nos contratos dos pagamentos? Então o contrato... Tem que abreviar. Vou terminar, Sr. Presidente, é a minha última questão. O contrato assinado entre a EP e a subconcessionária não era claro quanto bastasse para que um banco tivesse que pedir uma clarificação da cláusula que diz respeito aos pagamentos contingentes? Foi isso que aconteceu? Sr. Presidente. O Sr. Engenheiro, eu gostava de ler um trecho. As compensações contingentes constituem um mecanismo para voltar a ser possível ter os encargos a níveis de antes da crise internacional, com recurso a refinanciamento feito em época mais propícia. Esta solução deu resposta à questão colocada no Tribunal de Contas de que os benefícios posteriores seriam repartidos quando o encargo da crise tinha sido suportado pelo promotor dos projetos, portanto, o Estado. Fala-se aqui, portanto, no recuo até ao cenário anterior à crise. E fala-se, portanto, como os contratos reformados, não é? Fala-se nos contratos reformados, foi assim possível atribuir à EP a totalidade dos potenciais benefícios do refinanciamento feito no final do período de construção. Os contratos reformados resultam claramente melhores para o concedente. Eu pergunto-lhe se mantém a sua afirmação de que aquilo que aconteceu foi o aditamento ao plano dos trabalhos e cartas a clarificar, quando o que aqui se refere no contraditório da EP ao Tribunal de Contas, porque eu estive a ler o contraditório da EP ao Tribunal de Contas, só fala de condições de financiamento.
Como é que explica isto? Há um ano. Então porque é que no parágrafo que fala de compensações contingentes, portanto as tais cartas que o senhor falou, é que se fala, por parte da EP, nos contratos reformados, que apresentam melhores condições para o concedente. Então há contratos reformados na parte do financiamento ou há cartas que clarificam uma coisa que já lá estava? A reforma foi só E as isso. compensações contingentes entram aí? As compensações contingentes estão associadas a esse refinanciamento. Juntamente com as alterações, dá os tais 705 milhões de euros, segundo o Tribunal. Bom, eu gostava de passar a uma outra questão que tem a ver com ainda o ponto de disponibilização de informação por parte da EP. Eu queria perguntar-lhe quem é que decide nas Estradas de Portugal a abertura, disponibilização dos documentos que têm a ver com as subconcessões. Isto é, os estudos económicos que estavam nos sites das subconcessões, Baixo Tejo, Baixo Alentejo, etc., foram retirados, diz-nos há pouco, por ordem do Governo que geria os sites. E eu pergunto quem é que decide que no site da EP está disponível tal ou tal informação. Então pode repetir o que disse há bocado? O que eu disse há bocado é que esses sites dependiam do Ministério das Obras Públicas e nós mandámos para lá os estudos. Foi o que eu disse. Então, o que eu lhe pergunto é, dentro das Estradas de Portugal, quem é que decide que informação é que é publicada? O Conselho de Administração. E, portanto, o senhor, como diretor de concessões, não tem, naturalmente, nada a dizer sobre isso? Portanto, poderemos disponibilizar. Quando enviámos a informação para o Governo e esteve disponível... não disponibilizaram nada. Deram a alguém que disponibilizaria. É isso? Sim, mas pediram-nos para disponibilizar. Mas isso já não é convosco, com certeza. Eu queria perguntar agora a questão dos comparadores públicos, em que, em 2008, no contraditório ao Tribunal de Contas, a EP dizia, e estou a citar, poderão não haver termos de comparação que permitam a construção de um comparador público suficientemente fiável. E depois, diz o TC, a EP referiu ao Tribunal de Contas dificuldades no recurso a ferramentas como o comparador público com base no facto de já há longo tempo o Estado não desenvolver projetos de infraestruturas rodoviárias com as mesmas características das que têm sido desenvolvidas em PPP. Agora interpreto eu, isto é, as Estradas de Portugal, a dizer que não é fiável, que não é possível comparar, que não há termos de comparação possíveis. Eu queria lhe perguntar o que é que aconteceu até agora para passar a ser fiável essa comparação. Mas peço desculpa, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu pergunto é se as tais dificuldades, tendo em conta não haver termos de comparação que permitam a construção do comparador público, se ao nível da gestão direta não existia essa construção, não existia esse termo de comparação público, quando é que ele passou a existir? Estou a falar na construção, não estou a falar nos portageiros, Sr. Engenheiro.